tá bom? Me fizeram essa seguinte pergunta: eu posso aplicar isso em qualquer criança? Sim, eu respondi isso para a pessoa que me perguntou e o professor Leandro também recebeu essa pergunta e ele também deu essa resposta. A gente pode aplicar esse protocolo em crianças típicas ou atípicas. Nas atípicas, a gente vai trabalhar não só a constância da forma, a gente vai trabalhar inclusive uma questão de discriminação visual, que lá nas terapias de estimulação visual, muitas vezes isso não é abordado. Né? Então a gente vai fazer uma questão de constância de forma e de discriminação visual para os atípicos, e nos típicos a gente vai trabalhar através da constância de forma essa projeção aí para uma alfabetização futura, tá? Essa pré-alfabetização, digamos assim. E aí tudo isso estimula o cérebro de N formas, né? Porque a gente está ativando todas essas questões cerebrais aí através das vias visuais, a gente está tornando esse cérebro mais ativo, fazendo conexões. Então, tudo isso a gente quer que a criança tenha de uma melhor forma. E toda essa estimulação visual vai ser muito benéfica para ela, certo? Então, eu acredito que seja mais isso, né? Me perguntaram também se podia ser feito com crianças que tinham deficiência visual, baixa visão, né? Pode ser feito com crianças que tenham algum tipo de síndrome, pode ser feito, o protocolo todo aí pode ser aplicado, e o que vai variar é a gente saber se, claro, se é uma criança que nasceu prematura, por exemplo, a gente vai ter que avaliar aí como é que tá esse grau de prematuridade, né? Ela teve um atraso de certa forma aí, então a gente talvez vá levar um pouco mais de tempo nas apresentações do que o preconizado lá na quantidade de placas. Mas tudo isso a gente vai avaliando ao longo do processo, ao longo do desenvolvimento da criança frente às respostas que elas forem nos dando, certo? Então, assim, é um protocolo super bacana, né? Porque a gente não vê nada disso, nunca vimos isso sendo feito com nenhum bebê, que já pode ser estimulado desde da sexta semana e desde o comecinho, né? Nos 6 primeiros meses de vida, a gente já faz uma boa estimulação nessas crianças. Então a gente pode estar aplicando isso desde os 3 meses, né? E a gente já vai estimulando todo esse cérebro e já vai preparando toda essa criança para ela chegar numa escola e receber essas informações, provavelmente, talvez, num processo que vai ser muito mais tranquilo para ela, né? Do que chegar lá, tem muitas crianças que às vezes chegam na escola e não viram nada, né? A gente tem uma realidade aí no Brasil bem complicada, né, de ensino municipal, ensino público, que muitas vezes as crianças não tiveram contato nenhum com escola e de repente entram lá já tendo que saber tudo, digamos. Então, eu acho que é uma coisa bem bacana para a gente estar aí meio que antecipando, né? Muitas coisas eu acho que podiam ser tão diferentes se as pessoas tivessem mais conhecimento, ou procurassem saber, né? A gente tem tanta informação aí através agora das mídias, dos meios de comunicação, Instagram, que toda hora tem live, tem gente falando, gente deixando recado, e as pessoas perdem essas oportunidades muitas vezes. Então, eu acho que quanto mais a gente agrega isso, a gente pode passar para frente, né, instruir as pessoas, facilita bastante coisa, né? Seja em berçário, seja numa creche, seja numa escola particular, né? Quanto mais pessoas estiverem levando a famosa luz ao mundo, que o professor Leandro tanto fala, né? Melhor vai ser. Muito mais pessoas vão ter benefícios, vão ganhar com isso, vão agregar, né? E vão poder passar para frente, inclusive. Ele mesmo tem várias coisas que ele publica, faz lives, né? Traz conhecimento para as pessoas, oportuniza, né? Muitas formas das pessoas receberem um conhecimento, elas não precisam saber tudo, mas às vezes uma informação que dá lá, né, que a gente passa numa live, que a gente passa num stories, que a gente passa numa informação de um feed, por exemplo, que já falam para a pessoa, poxa,
vou olhar, né? Vou ter um olhar diferente, eu vou olhar diferente para esse bebê, eu vou talvez estimular esse bebê com alguma coisa diferente, como que vai poder ajudar. Eu acho que assim, tem essa dúvida, manda perguntando no direct às vezes, pode ser para mim, pode ser para o professor, pode ser lá no instituto, alguém vai dar a resposta para vocês. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é super válida. Não ficar com a dúvida. O não a gente sempre tem nessa vida, né? Se a gente não pergunta, a gente não sabe. Então eu acho que assim é um caminho, né, para as pessoas terem mais conhecimento e agregarem mais, não só para elas como pessoa, mas muitas vezes para o serviço, para os colegas, para um parente, de dar uma informação. Eu, por exemplo, tive uma prima que me perguntou no dia que eu postei, ela falou, nossa, mas como é que é isso? Eu vou falar pra minha cunhada que teve uma bebê, e aí eu expliquei pra ela e falei, assiste a live lá, que vai ter todas essas informações lá. E assim, é importante, uma pessoa que viu uma coisa na minha publicação e já pensou em outra pessoa, né? Se a gente fizesse isso com bastante gente que a gente conhece, a gente sempre vai estar propagando para muitos terem esse conhecimento. Então, eu acho claro, que a gente tem que mudar muita realidade, né, de muita gente, de muito serviço, mas eu acho que tá aí, é um meio, né, e agora com as redes sociais aqui facilita bastante a pessoa ter esse conhecimento. E aí o Olha Que Bebê veio, né, no momento que lá no instituto o professor está divulgando bastante coisas esse ano só de bebês. E aí ele trouxe esse programa que é uma pré-leitura, digamos assim, um processo que vai beneficiar já a priori desde pequeno, né? E vai trazer benefícios e ganhos futuros. Então, é um programa muito bacana, que eu acho que tem um princípio legal, se a gente for pensar, ele é cientificamente, né, com os estudos, as pesquisas que foram feitas, não é nada amador, como a gente vê muita gente hoje em dia propagando, né, e é fácil de ser aplicado, né, a pessoa compra o programa, vai ter a aula, vai ter a explicação de como faz, e vai aplicar, e vai ver os benefícios, né? Então eu acho que tudo isso é muito válido e as pessoas só vão ter a ganhar,